Vamos lá, vou mostrar para você agora aquela história do sócio que eu tinha colocado para você, né? Dê uma olhadinha, acompanhe. Olha só. O tal do sócio histórico, né? A gente sabe que o sócio histórico, a forma mais comum do sócio histórico realmente é aquela hifenizada, né? Deixa eu tirar aqui esse tal do rebelo aí, deixa eu fechar essa parte do rebelo, pronto. Vamos voltar aqui para a academia. Olha, nós estamos no vocabulário ortográfico da academia, lembra? Estávamos nesse site aqui, é o brasão oficial da academia. Ô, bonitão, hein? Ad immortalitatem. A imortalidade, são os imortais, né? Claro, vamos lá. Nesse contexto aqui, olha só. O sócio. Muita gente desconhece isso, viu, gente? Ó, olha só que interessante. Sócio, como adjetivo, tranquilo, normal, com acento. Agora, perceba o desdobramento da palavra sócio sem acento agora. As pessoas têm mania de usar sócio com hífen, né? Você já viu aí? Eu acho que você sempre fez isso, eu também, há muitos anos, né? Depois do acordo ortográfico, antes mesmo do acordo, eu acho que foi em torno de 2005, eu já comecei a ver os primeiros registros de palavras grafados dessa forma. Veja, sócio hoje, como pseudoprefixo, é utilizado preferencialmente colado com a palavra. Colado mesmo. Você só vai ter sócio com hífen aí quando a palavra seguinte começar com O. Lembra aquela história? Vogais iguais e tal, ó, tá lembrado? Pois é. Veja as ocorrências da palavra sócio e comece a grafar corretamente aí. Vá se acostumando. Veja aí. Olha só que interessante. Sociobiologia, junto. Beleza. Sociocracia, sociocultura. Ó, os aspectos socioculturais, juntinho, viu? Sociocultural, o pessoal tem maneira de botar sócio com acento, tracinho, não é assim? Essa é a nova grafia para sócio. Para as palavras formadas pela estrutura sócio. Tudo juntinho agora. Sem acento e sem hífen, ok? É a orientação do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Sociodrama, socioeconomia. Olha só que interessante. O aspecto socioeconômico, tá vendo aqui? Então, muito atento a isso, gente. A palavra sócio realmente forma outras palavras, claro, né? Simplesmente com a junção, com a justa posição mesmo aí, tá? Então, você tem sociófobo, sociofobia, sociogênico, olha só. Sócio-gerente, aqui é substantivo, veja a diferença. Aqui não é mais o prefixo sócio. Aqui é sócio, substantivo, gerente, substantivo. São palavras inteiras, lembra? Olha a diferença. É diferente de eu dizer sociogeografia. Sócio aqui deriva de sociedade. Sócio aqui é uma estrutura derivada de substantivo. Sócio de sociedade, percebeu? Uma forma reduzida, diminuída, diminuta. E aqui não é sócio diminuída, não é sócio de sociedade. Percebeu? É sócio de união, de pessoa parceira, né? Percebeu? Substantivo. Então, plural de sócio-gerente, sócio-gerentes. São dois substantivos. Mas note, tudo juntinho. Sociófobo, sócio-genético, sócio-genia, sociogeografia. Percebeu? Aqui, ó. Sempre que sociolinguística, olha só que interessante. Tá vendo aqui? Sociolinguística. O U se pronuncia como trema, mas não se escreve mais o trema. A pronúncia continua dessa forma, né, como se fosse o trema, sociolinguística e não linguística, né? Sociologia, sociológico, porque sócio é de sociedade. Cadê? Tá vendo aqui, ó? Sociologia, sociologismo, sociopata, sociomédico, sociopolítico, tudo aqui, ó. Percebeu? Então, tudo junto, pessoal. Sem sociotécnico, sociopsicológico, sociopatia, não importa. Você tem essa mesma história aqui, certo? Então, é só para chamar a atenção, porque na questão que estávamos fazendo agora, né, ele coloca sócio histórico. A gente sabe que eu poderia grafar, por exemplo, assim, ó, sócio, tracinho, histórico. Não está errado, tá? Essa grafia sócio-histórica aqui não está errada. Mas por quê? Por conta do H, gente. Mas sócio não é de sociedade aqui, eu não poderia colocar, por exemplo, o acento assim, né? Sócio histórico. Essa grafia não estaria correta? Está. Mas por quê? Por conta do H, gente. Por conta do H. Percebeu? Mas naquele acordo lá do Rebelo Gonçalves e tal, esse contexto de sócio histórico perde o H por conta daquela regra que acabamos de mencionar, daquela viagem lá, daquela história do português extremamente viajado, antigo e tal, percebeu? Dos anos 40. Porque assim, Marcelo, mas você é tão antigo, por que a FGV foi buscar esse negócio, pô, esse negócio aí, para ferrar a gente, para acabar com a gente aí? Bom, eu prefiro não comentar, eticamente não comentar. Mas a gente sabe que pelo menos ela não tirou só da cartola. Portugal se usava isso. Né? Bom, em Portugal eles usavam, paciência, vai que a FGV achou que em nome do Portugal, né, o cara que elaborou a prova era português e disse não, vamos manter isso para a seleção do Brasil. Totalmente diferente.
Seleção de língua portuguesa em Portugal é diferente da seleção de língua portuguesa no Brasil. Não, mas são países lusófonos. São. Mas existem certas práticas de vocábulo que não são comuns, por exemplo, aqui no Brasil e são comuns lá. Esse acordo de 45 era comum até antes de 1990, até 2008. Aqui no Brasil, a grafia das palavras não era a mesma até 2008. Então, eu já estou mostrando aí, mesmo sendo países lusófonos, mesmo estando dentro do mesmo contexto, não fazem parte da mesma história, do mesmo comentário aí. Porque até 2008, por exemplo, eles tinham acordos ortográficos bem diferentes. A unificação só veio a partir de 2009. E essa província foi de 2008, né? Paciência. Mas eu acho que, se não me engano, em algumas provas lá na frente que eu já dei uma olhada, eles mantiveram essa história aí. Vamos avançar, deixa pra lá. Mas assim, previna-se. Quando o assunto for hífen e tal, fique de olho, tá certo? Fique de olho mesmo. Aí, vamos lá, acompanhando aí. Vamos lá. Continuando essa história, já falamos demais desse negócio, dessa viagem da FGV. Vamos partir para a próxima aqui. Olha só, próxima questão. Porém, havendo um número excepcionalmente elevado de estrangeiros, estes podem ser blá blá blá. Está aqui o trecho, né? A gente já falou. Não leia o trecho, vá porque ele quer. No trecho acima, seguindo as regras da boa discursividade, da frase bem escrita, bem adequada, compreensiva, precisa, objetiva, né? Utilizou-se apropriadamente a vírgula antes da conjunção i. Assinar a alternativa em que isso não tenha ocorrido. Olha só. Eu quero saber em que frase a vírgula foi utilizada diante da conjunção i de forma inadequada. Ele disse utilizou-se de forma apropriada. Agora, o que foi inapropriado aqui? De que forma? Vamos ver. Quando é que eu uso vírgula? Como é que eu posso usar vírgula dentro do i? Vamos ver aqui. Eles se esforçaram muito e acabaram sendo reprovados. Gente, ele diz, eles se esforçaram muito e acabaram sendo reprovados. Note, eu tenho uma relação aqui. Eles se esforçaram, eles acabaram. Mas aqui eu tenho na segunda frase um valor de consequência, um certo valor consecutivo. Esse i aqui, claro, né, de consequência e de adversidade, de oposição também. Eles se esforçaram muito, mas acabaram sendo reprovados. Não é comum uma pessoa se esforçar muito e ser reprovada. Percebeu? Não é comum. Tá? Pode acontecer, mas não é comum. Então, esse i aqui, perceba, ele tem um valor adversativo, tem um valor de mas. Então, quando esse i tiver valor de mas, tiver valor de oposição, eu posso sim utilizar aqui a vírgula para indicar o caráter adversativo da frase seguinte. O caráter de oposição, de contraste. Certo? Uma certa consequência contrastiva aí. Então a letra A está certa, está nenhum problema em relação ao uso da vírgula, está correta. Letra B. Eles chegaram à janela muito timidamente, espiaram com cuidado e depois abriram um sorriso. Note. Eles chegaram à janela muito timidamente. Oração coordenada assindética, oração independente. Espiaram com cuidado. Oração coordenada assindética de novo. É uma oração coordenada, uma oração independente sem conjunção. E depois abrindo um sorriso. Perceba que esse i aqui não tem valor adversativo, não tem valor de oposição. Ele tem valor de adição mesmo, de sequência, né? Então, eles, e depois fizeram isso, e depois fizeram aquilo. Note que não há realmente essa sequência nessa coisa. E chegaram à janela muito timidamente. Não tem isso. Esse i aqui tem valor aditivo. Se ele tem valor aditivo, eu não posso utilizar a vírgula aqui. Não há oposição. Percebeu? Resposta certa, B de bola. Houve um erro aqui, uma inadequação, uso inapropriado da vírgula. Tá. E aqui embaixo, como é que fica na letra C? A turba gritava e vociferava e brandia ameaçadoramente. Uma das regras do uso de vírgula diante da conjunção i, que é uma das exceções. Sempre que você utilizar a conjunção i de forma reiterada, repetida, enfaticamente ou poeticamente, eu posso utilizar vírgula antes. E cantava, e pulava, e sorria, e isso, e aquilo. O polissíndeto é uma repetição estilística, né? O polissíndeto é a ocorrência de muitas conjunções, né? Quando você fala em polissíndeto, muitos síndetos, muitas conjunções. E cantava, e pulava, e sorria, e isso. Você pode recorrer ao uso da vírgula nesses contextos aí. Então, no polissíndeto, pode sim haver vírgula sem problema, separando aí as ocorrências assindéticas, né, em relação ao uso da conjunção i. Tá tudo tranquilo, não está fora da lei não, está correto. Vamos continuar. Olha só. Na letra D,
Fiz e faria tudo novamente. Veja. Não, fiz, mas faria tudo. Não há oposição. Ele está afirmando, eu fiz. E faria tudo novamente. Valor de adição. Não há um valor de oposição aqui, não há um valor adversativo. Percebeu? Não há valor adversativo, não há sujeitos diferentes. Então não há nenhuma justificativa, tudo tranquilo, sem problemas. Eu posso colocar vírgula sim aqui. Fiz e faria tudo novamente. Beleza, só um acréscimo. Letra E. Ele esperava naquela tarde a chegada do malote. E depois ela esperaria após anoitecer. Veja. Ele esperava, ela esperaria. Note que eu coloquei aqui um adjunto adverbial. Aqui, né? Ele esperava a chegada do malote, vírgula. E, vírgula. Depois, essa vírgula depois do i aqui indica, claro, um advérbio deslocado. Ele está intercalado aqui. O depois está no meio da história. Se é um adjunto adverbial intercalado, no meio da história, eu posso utilizá-lo entre vírgulas. Nenhum problema. Entre vírgulas aqui. Certo? E por que essa vírgula antes? Porque tem os sujeitos diferentes. Ele esperava, ela esperaria. Sujeitos distintos. Eu posso, sem problema algum, utilizar vírgula antes do i, quando ocorrem em frases, em orações sucessivas, sujeitos diferentes. Sujeito da oração 1, ele. Sujeito da oração 2, ela. Percebeu? Resposta certa, B de bola, nenhum problema aí. Note como o FGV aí está trabalhando particularidades de regras, né? Ou seja, não vai trabalhar somente aquela questão de pontuação e tal, mas veja, minúcias do aspecto de pontuação. Usa-se vírgula para separar orações coordenadas, ou então orações, né, coordenadas, sejam elas sindéticas ou assindéticas. Casos particulares, exceção. Né? Você tem i ou e nem. Aí ele pega exatamente o e ou o i, né, a conjunção e, a conjunção i, e pega as exceções da conjunção i, as particularidades, as minúcias da conjunção i. E olha que é um concurso para inspetor da Polícia Civil. Você pode ter o cargo de auditor também e outras coisas. Os grandes salários geralmente têm provas muito pesadas. Aí você pode ter até um salário razoável. Eu nem vi lá, eu nem vi nesse edital aí qual o salário desse negócio, desse cargo aí. Mas você já vê que a FGV trabalha certas minúcias. E aí eu não vejo problema algum. Você encontra isso em gramáticas, você vê isso em vários compêndios, várias regras. Muitos escritores trabalham as minúcias das ocorrências realmente aí do uso da conjunção i. Agora, aquela história lá, que você acabou de ver, que a gente acabou de conversar aí, você viu? O negócio do prefixo, do sub, do mega tal, do acordo de 45 de Rebelo Gonçalves, pelo amor de Deus, haja coração, né? Aí realmente não dá não. Vamos lá, continuando, acompanha aí. Vamos lá, dá para fazer mais uma. Próxima questãozinha, vamos lá. Questão 7. Questão 7 é uma questão de semântica, tranquilinha, né? Por ardilosa só não se pode entender. Pessoal, ardilosa. O que vem a ser ardilosa? O que, é que você acha aí? Situação ardilosa. Ele coloca na linha 21, olha para o texto aí. No texto ele coloca assim, vamos ver o contexto aí. De ardilosa redação, a norma, de ardilosa redação, a norma a um só tempo refere os direitos humanos e institucionaliza sua violação sistemática. Olha só, gente. Ardilosa, mafiosa, salafrária, né? Enganadora. Olha só, ele é muito ardiloso, ele é muito enganador. Tá? Eu já dei uma resposta para você aqui de graça. Né? Enganadora. Ludibriosa, que ludibria, que engana. Dissimuladora, mentirosa. Né? Capciosa, a mesma coisa. Falaz, faladora, falaciosa, enganadora. A letra A é a única como resposta certa aí, né? Uma pessoa diligente, uma pessoa predisposta, solícita, que gosta muito, é muito proativa, gosta de ajudar os outros, é muito ativa, muito dinâmica, né? Que tem atitudes muito proativas e positivas em relação a alguma coisa. É uma pessoa muito diligente, né? Muito prestativa. Não tem nada a ver com ardilosa, né? Ludibriar, enganar, né? Enganar, mentir, dissimular. Ludibriosa, enganadora, capciosa. Olha, uma pergunta capciosa, uma pergunta enganadora, né? Que gosta de derrubar as pessoas. Aquela casca de banana, percebeu? Aquela velha, aquela pulha. Falaz. Olha, cada palavra impressionante, né? As pessoas gostam de colocar essas coisas na língua portuguesa aí. Eu acho bom também. Tudo bem, vá. Pô, Marcelo, o cara colocar uma questão dessa na prova também é lasca, né?
Eu nem boto meu bedelho, como o pessoal fala, eu nem boto o tal do bedelho nessas questões de vocabulário, eu já acho importante. Eu acho que o bom leitor, a pessoa que está sempre lendo, consultando o dicionário, enriquecendo o vocabulário, são pessoas realmente que têm uma certa preocupação com esse acervo lexical, com essa competência lexical aí. Isso aí eu acho importante realmente. Mas assim, eu vou comentar, né? Já comentei, tá bom, professor, já sei, aquela história. Não sabe, tô indignado. Eu tô invocado, mas fazer o quê? Paciência, deixa quieto, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Paciência. O ruim é que muitas vezes aquele candidato pereba, não estudou nada, vai chutar e vai acertar. O cara que estudou muito, que está bem, né? Já fica prejudicado, vamos dizer assim, por essa dinâmica, essa escolha aí dessas questões esquisitas. Mas vocabulário vale a pena, vale a pena. A FGV valoriza muito e muitas outras bancas também já estão fazendo isso. Fique de olho. Próxima aula tem mais. Até lá.